que eu sou quem eu sou? Por que eu gosto tanto? Por que o meu perfil é muito mais empreendedor do que mesmo uma estabilidade? Por que eu sou uma pessoa que tenho mais tendência a trabalhar mais do que ficar em casa com os meus filhos? Porque é um lado positivo, trabalhar, empreender, mas também tem um outro lado. Se eu não me cuidar, se eu não cuidar da minha mente, da probabilidade, eu deixo os meus filhos, eu deixo o meu casamento. Porque a minha avó, para ela empreender, que não era o motivo dela não era empreender. O motivo dela era salvar os filhos. Minha avó tinha quantos filhos, mãe? 10 filhos. Minha avó começou a empreender, não é porque ela achava lindo empreender, não é porque era o sonho da vida dela empreender, é porque se ela não fosse trabalhar, os meus 9 tios, porque uma é minha mãe, iam morrer de fome. Sabe por quê? Porque meu avô era passivo. O meu avô trabalhava para o pai do meu avô, que é meu bisavô, era extremamente controlador. Tudo que eles produziam lá no sítio, na fazenda, ficava lá. A minha avó não tinha acesso. Meu avô trabalhava, ficava lá. A minha avó tinha 10 filhos para alimentar, não podia pegar o alimento. Minha avó morava no interior, dependendo do meu avô, que meu avô dependia do pai dele, que o pai dele não deixava ele. Ainda tinha uma madrasta na história. Olha o ninho. Estou contando aqui para você. Um papel aqui não é contar minha história. O papel aqui é mostrar para você, é você começar a enxergar como se fosse um filme, como se fosse uma série, como se fosse um diagnóstico. Você fazer assim, estou entendendo. Então minha avó começou a empreender, não foi para prosperar na vida. A minha avó começou a empreender para matar a fome. E aí, presta atenção. Diga o que, Karine? A minha mãe começou a empreender para fazer o quê? Matar a fome das filhas também. E eu comecei a empreender para quê? Matar a fome. Por isso que tem gente que morre de trabalhar. E morre mesmo. Morre mesmo. E não o quê? Prospera. É diferente. O Miguel está lendo um livro, Como Ser Milionário Antes dos 20 anos. Inclusive, compre aí para o filho de vocês. O Miguel, ele não vai precisar empreender para matar a fome. Se eu entendo isso, eu mudo ou não mudo probabilidades? Você está entendendo? Então, quando eu comecei a empreender, parece que é para dar certo. Aí eu comecei a entender por que eu quebrava, por que o dinheiro entrava e saía, por que eu vivia endividada, por que eu vivia sofrendo, porque eu não fui programada para empreender para ter sucesso. Eu fui programada para empreender para não passar fome. E todo o dinheiro que entrava, eu fazia o quê? Gastava. Porque a finalidade do dinheiro não era para prosperar. A parte do cérebro, 95%. O dinheiro que eu produzia não era para prosperar. Todo o dinheiro vinha para pagar ou para matar. Você consegue entender? Isso é muito forte, gente. Isso é muito forte. E detalhe, quando você trabalha, quando tem um caso desse, que todo o motivo foi para não ver os filhos passarem fome, essa família começa a crescer com um comportamento compulsivo. Compra demais, come demais, gasta demais. É muito intenso, vive o hoje. Vive o hoje intensamente. Por quê? Porque toda a projeção foi para alimentar uma escassez e não uma prosperidade. E aí, meu amigo, não tem terapia no mundo, não tem processo, não tem nada no mundo que mude um padrão se você não ativar a consciência. Para você saber por que você está orando. Quais são os seus inimigos. Que plano você está orando. Que situação você está enfrentando. Que probabilidade você está aumentando. Porque, de novo, eu falei um exemplo do trabalho. Mas vamos lá. Vou contar uma outra história. A minha avó paterna, aqui eu falei que ela é cheirosa, maravilhosa. Ela se apaixonou por um homem. Ficou morta de apaixonada por esse homem. E esse homem, quando estava perto do casamento, abandonou. E aí, ela sofreu uma grande decepção. Então, por birra, por raiva, por revolta, por orgulho, ela casou com meu avô. Mas ela não casou com meu avô porque amava. Foi para maltratar a outra pessoa. Então, a minha avó construiu uma relação com meu avô que fez o meu pai em uma relação de vingança, em uma relação de raiva, de ira. E aí o meu pai veio com isso. Meu pai tinha um sentimento dentro dele, de revolta,
E isso naturalmente vem para alguns filhos. E aí você começa a viver relações semelhantes, não exatamente iguais, mas você começa a tomar decisões, a olhar para os seus comportamentos, para a sua vida, alimentando, repetindo frutos dessas emoções. Raiva. Sabe aquelas famílias que vivem guerras, que os filhos querem se matar, que a família vive em conflito, é briga, é um querendo matar o outro. Uma hora estão amigos, outra hora estão todo mundo intrigado. Tem famílias assim, tem ou não tem? Aqui não tem, graças a Deus, só lá fora. Aqui não tem ninguém, aqui todo mundo, ninguém briga no churrasco. Ninguém briga porque o pai fez uma coisa para um, não fez para o outro. Aqui não tem isso, graças a Deus. Mas acontece. Uma hora tá tudo bem, uma hora não dá. É assim. Por que tem famílias, por exemplo, que um sai e vai morar longe? Se distancia, perde contato, zero contato. Isso. Por que você vai se relacionar com um abusador? Por que você vai se relacionar com uma pessoa doente? Por que você vai se relacionar com alguém que vai te prender dentro de casa? Por que você vai se relacionar com alguém que vai te humilhar? Por que você vai trabalhar em um lugar que você não prospera? É porque tem que ser difícil a vida para você? Responda essas perguntas. Por que eu sou o que eu sou? Por que eu faço o que eu faço? E por que eu tenho o que eu tenho? Quando você começa a responder, você começa a colocar sobre a sua vida a responsabilidade. E a responsabilidade, amigo, pesa. Por isso que só os adultos suportam. Criança não é para ter responsabilidade. Não é para ter responsabilidade, porque a responsabilidade tem um peso. E aí um cérebro que era para crescer, se desenvolver de forma harmônica, uma mente que era para se desenvolver de forma harmônica, vai estar cheia de problema, porque a criança não era para ter responsabilidade. A criança não era para tomar decisão. Quem decide pela criança é o pai, realmente. A roupa, a escola, até um certo tempo. Aí quando a criança começa a escolher, você vai lá e faz o quê? Pá! Corta. Aí você não entende por que a sua filha, o seu filho, gosta de coisas que você nem gosta. E você fica lá punindo, castigando. Mas não observou se isso é fruto do ambiente, é pela escola que essa criança está. Ou se essa criança está lá com um fator genético, está com um fator gestação, está com um fator primeira infância. Que foi o seu caso também. Foi o seu caso. Faz sentido? Ou não? A minha mãe, essa mulher ali linda e maravilhosa, minha mãe só gosta de escarpão. Mulheres sabem o que é isso. Só escarpão, escarpão, escarpão. Minha gente, você sabe quando é que eu vim comprar uma sandália para mim que mostre meus dedos? Deve ter uns 3 anos. Eu ia para uma loja, achava lindo uma sandália, uma rasteira, mas eu só voltava para casa com o quê? Adivinha quantos escarpões eu tenho hoje? Ainda não, mas pode ser que chegue. Tenho muitos. Boa parte do meu guarda-roupa é escarpão. Os meus olhos só vão para o escarpão. Comprar uma sandália é extremamente mais desafiador. Você está entendendo? Eu estou dando um exemplo pequeno, fútil. Pequeno. Mas se eu faço isso, imagine outras coisas, Vailma. Se eu estou repetindo, preste atenção, minha mãe nunca me obrigou a comprar um escarpão, mas com certeza quando eu era pequenininha, que eu ia em alguma loja com ela, ela dizia assim, eita, escarpão lindo. Ela nem me levava, coitada, sabia nem andar em lugar nenhum. Mas ela via uma novela que alguém usava o quê? Escarpão. Ela usa, ali talvez, ei, olha aqui. Talvez quando ela estava grávida, eu nem era consciência ainda, eu estava aqui. Talvez ela estava assistindo uma novela, talvez ela estava em um aniversário, talvez ela estava em algum lugar que ela teve aquele sentimento, eu quero isso, eu meu sonho com isso, e aquele sentimento foi processado por ela, entrou lá na corrente sanguínea dela, entrou lá no sistema nervoso central dela, e, chega lá na minha casa, só tem o que, minha gente? Escarpão. Lá em casa, é o pau que rola num guarda-roupa lá, é escarpão. Você está entendendo?